Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, a você, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje nós estamos recebendo o médico Paulo Batistuta, ele que está lançando um livro e ele vai poder contar um pouco desse livro para a gente. Paulo, obrigado pela presença, gratidão por estarmos juntos. Antes da gente começar todo esse trabalho, Paulo, conta um pouco para a gente de você. Paulo Batistuta por Paulo Batistuta. Fala um pouco de você, Paulo. Pois é. Ô, Damião, inicialmente eu agradeço muito a oportunidade, o acolhimento para fazer essa divulgação aqui nesses veículos de comunicação tão sérios, tão respeitados no meio espírita. Por ofício profissional, eu sou médico obstetra, formado em 1988 no Espírito Santo, fiz a minha residência em Minas Gerais, em Uberaba, e fiz o mestrado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo também. Hoje eu atuo na Universidade Federal do Espírito Santo, trabalho na maternidade diretamente com médicos residentes, e no Centro Espírita eu atuo há muito tempo. Eu nasci num berço espírita, já dirigi a Casa Espírita, onde eu frequento por 6 anos, fui o presidente. Atualmente eu dirijo trabalho mediúnico e já tem, assim, décadas que a gente está nesse ofício do trabalho mediúnico da direção. E por força do ofício, né, eu me vi, então, né, nesse contexto, como médico obstetra e como dirigente de reunião espírita. Então, o que eu gostaria de ressaltar nesse preâmbulo a respeito da minha pessoa é isso aí. Sou ligado à Associação Médico Espírita do Espírito Santo, Associação Médico Espírita do Brasil, tenho participado de algumas ações, organizei 2 livros por essa instituição, Temas de Valorização da Vida, o Aborto em Questão, e Capelania Espírita, Teoria e Prática. Então, esses 2 livros publicados pela Associação Médico Espírita. E esse livro agora que nós estamos apresentando, o Prática Mediúnica na Gravidez, Estudo Empírico, também é uma publicação da editora da Associação Médico Espírita do Brasil. Hoje, então, amigo ouvinte, vamos ouvir o Dr. Paulo Batistuta, conversando com a gente, e ele vai falar um pouco desse mais recente trabalho dele, ele que já tem outros 2 pela AME, e ele está lançando o livro Prática Mediúnica na Gravidez. Vamos contar um pouco da proposta, como é que nasceu todo esse trabalho. Paulo Batistuta, é contigo. Ok, muito obrigado. Bom, então, amigos, como apresentei anteriormente, o nosso trânsito, tanto nos partos, tanto no pré-natal, pela obstetrícia como médico, como o nosso trânsito na atividade mediúnica, na Comunidade Espírita Esperança, em Vitória, no Espírito Santo, uma casa espírita grande, nós temos cerca de 300 trabalhadores voluntários na casa, é uma casa que funciona todos os dias da semana, é um trabalho muito grande. E lá na nossa casa, nós temos algumas reuniões mediúnicas e temos muitas mulheres, que a maioria dos trabalhadores são do sexo feminino, quase 80%, e destas mulheres, nós temos várias em idade fértil, em idade reprodutiva. E eu me deparei, em algumas situações, no meu consultório, com médiuns que engravidaram e vieram fazer o pré-natal comigo. E algumas me colocaram essa pergunta: doutor Paulo, perguntando para o médico, doutor Paulo, eu sou médium, trabalho com a desobsessão, eu sou médium de incorporação, sou médium de desdobramento, eu posso continuar no trabalho mediúnico? Elas sabem da minha religião. E aí eu dava a minha opinião baseada nas minhas leituras, mas eu achava aquilo era pouco para atender a necessidade, a angústia daquelas mulheres, porque isso nem sempre contemplava os seus anseios, do seu esposo, e ela teria que enfrentar o dirigente da reunião mediúnica, que às vezes pensava um pouco diferente, né? Por um outro lado, como dirigente de reunião mediúnica, eu me deparei em 2 ocasiões com grávidas de médiuns que atuavam intensamente na desobsessão
e que engravidaram. E eu tinha que tomar a decisão ali enquanto dirigente. E nesses dois casos, nós conversamos com o grupo mediúnico, conversamos com essas médiuns, ambas optaram por prosseguir os trabalhos mediúnicos. E como nós fazemos sempre na nossa casa, a nossa reunião é bem organizada, tem um livro de anotações, e essas anotações são feitas sistematicamente há anos, no mesmo modelo. Nós anotamos um sumário de cada comunicação, constando o nome do médium, o nome do dialogador e um resumo sobre o conteúdo da comunicação, o desfecho do caso. E, ao final do trabalho, da parte prática das comunicações, que dura 1 hora, nós temos a hora da avaliação, que é posterior ao trabalho mediúnico, e às vezes dura 1 hora também. Sem tempo para acabar, é de meia hora, de 30 minutos a 1 hora, onde nós repassamos os casos de uma forma sucinta, mas de uma forma que nós pudéssemos entender, nós possamos entender o começo, meio e fim da história de cada atendimento, a situação de cada médium. Então, nós fazemos também um registro dessas sensações, desses sentimentos das gestantes, médiums, ali nesse registro. De maneira que, historicamente, na linha do tempo, a gente tinha um conteúdo bastante grande de informação que nós podíamos analisar. E aquele negócio, né? Como eu passei pelo mestrado da universidade, a gente tem esse olho observador, nós temos o desejo investigativo de responder as perguntas, e essa pergunta, particularmente, ela mexia muito comigo. A segurança da prática mediúnica modifica a prática mediúnica durante a gravidez? E tudo começou para mim quando a médium Thaís, ela me permite falar o nome dela, ela, durante o tempo que esteve trabalhando, lá pelo meio da gravidez, eu troquei umas ideias com uma outra colega da reunião mediúnica e falei com ela assim: Cristina, eu estou percebendo que as comunicações através de Thaís estão modificando um pouco. E ela falou assim: não, eu não vejo essa mudança, eu acho que a mudança é do grupo como um todo. E aquilo não me conformou. Intimamente eu falava assim: não, a mudança é de Thaís, eu vou estudar isso. O que eu fiz? Então peguei todas as comunicações do grupo mediúnico naquele intervalo de gravidez de Thaís, foram 37 semanas de gravidez. Peguei todas as anotações que a gente tinha e paguei uma estagiária para digitar todo aquele livro nosso de anotações, fiz uma edição desse livro. Depois, um colega nosso lá da reunião mediúnica, do nosso caso, o presidente do departamento de mediunidade, o Rafael Carneiro, que também é um doutor em engenharia e informática, estudou inteligência artificial, quer dizer, conhece método científico. O Rafael, de posse dessas anotações, nós tiramos o nome da médium, tiramos o nome do dialogador, o dia da sessão, aleatorizamos todas essas 1.400 comunicações e demos para o Rafael, criamos uma tabela de categorias, de temas para cada comunicação mediúnica. Cada comunicação mediúnica tem um tema principal, né? Tem um ponto principal ali. Por exemplo, tem espíritos que chegam, foram suicidas, a gente tem que ajudá-los. Outros têm um problema de vingança. Outros são um triângulo amoroso. Outros é preparação para reencarnar. Um outro é conflito de pais e filhos. De forma que nós criamos 31 categorias. Então, o Rafael pega esse caderno de comunicações e faz, então, a categorização de cada uma das comunicações mediúnicas. Mas nós precisávamos comparar Thaís com o grupo. Então, essas 1.400 comunicações eram referentes a 37 semanas da gravidez de Thaís, 37 semanas antes da gravidez de Thaís, lá no grupo mediúnico, nós tínhamos as anotações, e 37 semanas depois que ela retornou do pós-parto lá, que ela retornou para o trabalho mediúnico. Comparamos Thaís com grávida, antes da gravidez e depois da gravidez. E comparamos com os demais médios do grupo. Então, nós tínhamos 6 grupos de comparação e fizemos, então, um teste estatístico. E esse teste estatístico mostrou que havia uma mudança, sim, nas comunicações em Thaís grávida. Achei aquilo muito interessante, mas o teste estatístico por si só, ele não me convenceu que aquilo ali poderia comunicar o que eu estava sentindo. Porque teve mudança. Por exemplo, começou a ficar mais frequente dramas envolvendo pais e filhos. Preparo para a reencarnação. Isso ficou bem destacado. Mas no meu sentimento,
houveram comunicações muito marcantes relacionadas a aborto, por exemplo. Espíritos que tinham sido abortados, espíritos que estavam se preparando para reencarnar, espíritos que promoviam o aborto, e foram comunicações que, a meu ver, a espiritualidade utilizou essas médiuns, nessa condição especial, para tratar casos muito especiais onde a gestação poderia sensibilizar esses irmãos ainda muito endurecidos no seu sofrimento. E então nós fazemos no livro o relato dessa pesquisa, da análise estatística, botamos toda a metodologia bem escrita, que eu já falei alguma coisa aqui, e nós pegamos 9 comunicações que foram mais marcantes para o meu sentimento, e dessas 9 comunicações fiz uma análise qualitativa, seguindo também os métodos da academia. E nessa análise qualitativa desses 9 casos, fica bastante claro um princípio que um colega nosso aqui, um amigo nosso, resumiu como economia mediúnica, algo que a espiritualidade menciona em várias obras aí da codificação, das obras subsidiárias. A espiritualidade aproveita os melhores recursos de cada médium para trazer uma entidade, um espírito que mais pode se valer daquele recurso para que seu caso apresente uma mudança, um progresso. E no caso, nós constatamos ali algumas histórias lindíssimas em que foi justamente o processo da gravidez que veio a sensibilizar esses espíritos, né? Temos, por exemplo, um espírito que ele promovia o aborto com muita violência, ele liderava um grupo, e ele chegou assim, avassalador, muito forte magneticamente, né? Uma energia muito robusta, e ele não estava aberto a diálogo, ele ficava monologando, dizia que ele era o Senhor da vida, não, ele era o Senhor da morte, que ele não deixaria mais crianças nascerem, que ele, se a mulher fraquejasse, ele ia sim incentivar o aborto, que aquelas mentes confusas, ele ia fazer todos os esforços, ele e sua equipe iam fazer esforços para que a gravidez não terminasse. E quando nós percebemos que o diálogo era inútil, nós então fortalecemos uma irradiação sobre esse irmão, e todo o grupo mediúnico se concentrou nesse caso, e mentalizamos uma luz que vinha do alto, que foi penetrando na cabeça desse irmão, e ele foi aos poucos se envolvendo por essa energia, e chegou um momento que ele viu uma senhora muito iluminada, que ele confundiu com Nossa Senhora. Ele acreditava ser a mãe de Jesus. Ele que era um espírito endurecido, que era patrocinador de muitas ações tenebrosas, um espírito de enorme porte, ele veio em zoantropia, ele não era um espírito inocente, assim, um espírito... ele era um líder muito forte. E ele, então, nesse momento, tocado por esse envolvimento, ele foi mudando, não pelas palavras, mas pela energia que ele foi experimentando. E enquanto ele foi se tocando pela visão dessa senhora, que era sua mãe, na verdade, ele começa a ver, então, o processo que acontecia no ventre daquela médium. Ela estava grávida de 26 semanas de uma menina. No começo, quando ele chegou, ele reclamou muito que era aquele corpo defeituoso, que ele tinha ódio das mulheres. E depois, na avaliação, a médium revelou que ela percebeu na sua mente, nos seus sentimentos, o problema, o drama daquele irmão. Em uma encarnação pregressa, ele havia sido abortado. Então, já começou a sua frustração e ódio daquela mãe. Em outra encarnação, mulheres de sua família o molestaram sexualmente. Então, a partir disso, ele congelou em si uma misoginia, um ódio genuíno pelas mulheres. Mas foi justamente aquela percepção da criancinha no ventre da mãe, da médium, que o tocou profundamente. E ele, então, verbalizou a admiração daquele fenômeno divino. E ele reconhece, nesse momento, a grandiosidade de Deus. Imaginem, meus irmãos, foi uma reunião muito emotiva, muito emocionante. Quando esse espírito manifestou, então, essa mudança, ele partiu carregado no colo por essa senhora. Pouco tempo depois, no andamento da reunião, refeita a médium, esse espírito materno manifestou-se pela psicofonia, através dessa médium grávida,
muito emocionada. Não era um espírito habitual do nosso grupo mediúnico. Era um espírito de grandes recursos. E eu me lembrei muito da história do André Luiz, que foi socorrido por intercessão de sua mãe. O ministro Clarencio apareceu imediatamente aos olhos de André Luiz quando ele se rendeu no íntimo do seu coração. Da mesma forma, essa mãe já havia tentado em outras circunstâncias, em outros grupos, em outras reuniões mediúnicas, a recuperação desse filho, mas as tentativas foram frustradas. E ela nos informou que a partir de uma busca na espiritualidade, denotando aí os seus conhecimentos, os seus méritos, e isso foi percebido também pela médium, que era um espírito de grandes recursos, de luz própria, essa mãe tinha méritos. E a partir, então, dessa mobilização de recursos, essa reunião foi identificada como possível para o caso do seu filho. Em uma reunião instrutiva, nós perguntamos ao mentor, que havia se manifestado, posteriormente, mais de ano depois, alguns anos depois, e esse benfeitor, nós recordamos o caso, ele falou assim, esse caso foi muito tocante para todos nós. E essa senhora, a espiritualidade atua num sistema de rede, onde várias instituições estão interconectadas, e a comunidade Espírita Esperança participa dessa rede de casas que oferecem trabalhos mediúnicos. E a espiritualidade consegue medir os valores, medir as condições que cada reunião, cada médium, que cada conjunto pode oferecer. E eles encontraram a nossa reunião. Da mesma forma que um transplante de coração, onde o doador está lá no estado do Amazonas e o receptor está aqui no Espírito Santo, mas já está tudo num banco de dados, as informações de imunocompatibilidade entre doador e receptor, e aí então o sistema de vigilância em saúde faz esse encontro e o coração parte lá do Amazonas e chega aqui no Espírito Santo e acontece o transplante. Da mesma forma, foi assim que a nobre entidade nos explicou, a espiritualidade também se mobiliza. Isso para nós foi muito tocante, mostrando que esse recurso, a gravidez, foi preciosíssimo para o caso desse espírito em questão. Então, como caso, eu gostaria de contar apenas esse. Nós temos 9 casos em que nós descrevemos minuciosamente, assim, fazemos uma análise bem ampla dos pontos de vista doutrinários, dos pontos mais sensíveis de cada comunicação. Bom, nós também fizemos uma entrevista com essa médium, Thaís, e bem como com a outra médium que nós fizemos o pré-natal e fizemos também, e éramos dirigentes da reunião mediúnica, Sofia. E essa entrevista, uma entrevista assim, com várias perguntas, nós gravamos a entrevista, transcrevemos no livro, elas falam de sua história, de sua trajetória como médiums, por que elas tomaram essa decisão, como elas se sentiram, como suas famílias se sentiram. E é curioso que a médium Sofia teve o primeiro bebê e trabalhou durante a gravidez toda. Ela trabalhou até a 35ª semana de gravidez. Se afastou porque estava com diabetes gestacional, muito inchada, e já estava difícil para ela ficar sentada. Então, com 35 semanas, ela deixou os trabalhos mediúnicos. Mas ela trabalhou até então, desde o comecinho da gravidez. Na segunda gravidez, ela não, por questões pessoais, por questões de trabalho, ela não participou da reunião mediúnica. E ela contou para a gente, num seminário que realizamos recentemente lá na nossa casa, que ela percebeu uma grande diferença em si relacionada a isso. Ela se sentiu muito mais fortalecida, muito mais amparada, eu diria, no tempo que ela estava na reunião mediúnica. E ela, fazendo a sua reflexão, ela então exclamava, poxa, eu passei por alguns problemas emocionais, eu passei por algumas dificuldades, e acredito que se eu estivesse no trabalho mediúnico, talvez a evolução do problema fosse um pouco diferente, mais positiva. Ela fez essa declaração em público. Então, nessas entrevistas, essas médiuns falam das suas experiências pessoais, das suas trajetórias como espíritas e como médiuns e como gestantes. Muito interessante. Então, essa entrevista compõe também o trabalho. Tivemos também reuniões instrutivas, onde nós fomos acumulando, ao longo do tempo, fomos realizando a revisão da literatura,
A nossa lista de referências tem mais de 300 obras que nós consultamos. E, é claro, a partir das leituras, nós despertamos muitas dúvidas, que a literatura não nos saciava. E nós queríamos, então, ouvir alguém que pudesse, com uma condição melhor do que a nossa, nos dar, então, os seus depoimentos. Então, dessa forma, nós temos um grupo de pesquisa lá na Comunidade Espírita Esperança, que é o Grupo de Estudo Esperança, atrelado à reunião mediúnica do Grupo Mediúnico Esperança, e nós reunimos quinzenalmente para fazer estudo da mediunidade mediante a transição planetária. E esse assunto, prática mediúnica na gravidez, foi incorporado como tema de nossos estudos, de nossa pesquisa. E nós seguimos uma metodologia bastante sistematizada, apresentada por Allan Kardec no capítulo 1 de A Gênese. Então, que é o método científico que ele utilizou na codificação. Nós procuramos seguir os passos do mestre nesse nosso trabalho. E, além de estudarmos as obras, né, que nós estamos atualmente estudando, as obras da transição planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco, nós também fazemos, periodicamente, reuniões mediúnicas instrutivas, onde nós não temos casos de desobsessão, não recebemos espíritos sofredores, mas nós pedimos aos amigos espirituais que nos contemplem com sua presença. E tivemos 2 reuniões dessa natureza com amigos, né, com a visita de amigos espirituais, e apresentamos a nossa lista de perguntas, e essas entrevistas também foram transcritas, ficamos em cada sessão dessa durante 1 hora, confabulando, num clima maravilhoso, porque foram reuniões muito serenas, muito lindas. E nós passamos essas comunicações pelo crivo da razão e apresentamos, então, aos leitores o produto dessas comunicações, né? No nosso grupo, nós entendemos que foram comunicações bastante instrutivas, mas, claro, assim como Kardec fez na Revista Espírita, nós também trazemos a público esse conteúdo que, no meu entendimento, merece uma avaliação, uma apreciação. E um dos temas que nós preocupamos muito ali nessa entrevista com as entidades espirituais foi sobre a segurança da prática mediúnica. E ambos os espíritos nos falaram que a prática mediúnica, trouxeram suas declarações, a prática mediúnica, de uma forma ordinária, ela é totalmente supervisionada pela espiritualidade. Se é uma prática mediúnica com Jesus, seguindo os princípios de abnegação, de caridade, é uma prática supervisionada por espíritos nobres. Da mesma forma, essa reunião instrutiva, né? Esses espíritos nobres, eles selecionam os casos, fazem uma prospecção do grupo mediúnico para ver o recurso disponível, que caso eles vão selecionar para aquela sessão específica. Eles estabelecem um sistema de vigilância, de proteção para o médium, para os seus familiares. Eles organizam, durante a reunião mediúnica, toda a sequência das manifestações, os recursos que vão ser utilizados em cada caso, ou seja, eles têm uma participação muito estreita. Nós, como encarnados, temos liberdade de conduzir a reunião, mas, como está lá no Domínios da Mediunidade, o Raul Silva, ele, como um dirigente bastante inspirado, bastante zeloso, ele era intuído diretamente pelo coordenador espiritual, de forma a dar um bom andamento dos trabalhos no nível material, conforme a programação dos espíritos. E assim, então, depois dessa explicação, esse espírito nos fala que se a espiritualidade é tão caprichosa com o grupo mediúnico, quanto mais considerando o estado gravídico, que é um estado natural da saúde de uma mulher, não é uma doença, né? Explicaram também que o circuito mediúnico na comunicação é entre o perispírito da médium, da mãe, e o perispírito do espírito comunicante. O espírito do bebê que reencarna, ele está fora desse circuito. É um corpo que está sendo gerado dentro do corpo da mãe, mas com seu próprio perispírito. E esse perispírito do bebê não se conecta ao do espírito comunicante. Ainda que sejam comunicações bastante densas, bastante difíceis, a comunicação, a história entre a gestante e o espírito comunicante, todos eles bastante protegidos pelos amigos espirituais.
Perguntamos também se a comunicação espírito, a comunicação mediúnica, poderia impressionar de alguma forma os bebês intraútero, apesar do bebê não participar do circuito mediúnico. Porque nos nossos estudos a respeito de psiquismo fetal, que é um capítulo da psicologia, o feto ele recebe influência das principais sensações e emoções da gestante no seu processo de formação da personalidade. E então tínhamos a preocupação, no caso que eu contei a história de Thaís, que recebeu esse espírito, que veio em zoantropia, muito forte, um magnetismo muito intenso, muito denso, muito negativo, se isso poderia afetar a Júlia Abigail, sua filhinha. E então o nobre espírito que se comunicou, ele nos explicou o seguinte, que quando a mãe tem uma conduta, e combina, meus amigos, com o que Kardec explica sobre a segurança da prática mediúnica. Quando a mãe ela é zelosa, ela é vigilante, ela faz o seu preparo adequado para a reunião mediúnica, é uma pessoa ligada à caridade, ligada ao esforço de reforma íntima, ela tem uma boa conexão espiritual. Então, mesmo que seja um espírito de uma condição moral bastante difícil, bastante comprometida, negativa, essa gestante tem uma forte proteção que se estende ao seu bebê. E esse útero, ele fica banhado, o líquido amniótico fica banhado de uma luz que se movimenta, uma luz de fluidos que se movimentam, fazendo uma proteção intensa sobre o bebê. Então o bebê pode até perceber a presença desse espírito ali no campo mental, no campo magnético da sua mãe. O saculejo que a mãe tem durante o trabalho mediúnico também, o bebê pode perceber isso, mas não de uma forma a trazer prejuízo para esse bebê, se essa mãe ela é vigilante. E ali, esse nobre espírito também menciona que mulheres que estão invigilantes, elas, fora da casa espírita, estão muito mais expostas do que dentro da reunião mediúnica. Imagina, que interessante. Algumas pessoas podem considerar que o ambiente da reunião mediúnica ofereça riscos. E essa entidade amiga falou assim, olha, o ambiente da reunião mediúnica é muito salutar, é muito protegido. Então, se a mulher está sintonizada com esse padrão vibratório elevado, ela está recebendo toda a proteção que se estende ao seu bebezinho. Bom, essas comunicações instrutivas foram assim, muito agradáveis, foram lindas, e nós transcrevemos isso, isso se estende por mais de 20 páginas do livro. Eu me deliciei muito com essas comunicações e colocamos então na nossa obra. E tivemos ainda um quinto trabalho empírico, que foi uma pesquisa comportamental. Nós queríamos ouvir o sentimento das mulheres médiuns que engravidaram. Então nós fizemos um questionário eletrônico que nós fizemos no formato Microsoft Forms e entregamos esse questionário semi-estruturado pelo WhatsApp. Pedimos o apoio da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e obtivemos, da diretoria, e obtivemos também a lista de contatos das pessoas que passaram pelos cursos de mediunidade da nossa federação aqui do Estado. E pedimos o apoio também da Associação Médica Espírita do Brasil, que também nos ajudou oferecendo contatos de dirigentes das associações médicas espíritas do Brasil e de algumas médiuns que poderiam responder nosso questionário. De maneira que nós passamos esse questionário via WhatsApp para mais de 800 mulheres, quase 900, das quais, por 3 meses, nós distribuímos esse questionário. Uma pessoa recebia, respondia e achava interessante e passava para sua amiga, para uma outra conhecida, para a pessoa do centro espírita, para o seu dirigente, e assim por diante, de maneira que isso chama metodologia bola de neve. E nós fizemos essa amostra em bola de neve, por quê? Eu gostaria muito de pegar o universo das médiuns espíritas atuando em reunião mediúnica, mulheres, em idade reprodutiva, e pegar uma fração, uma amostra, para fazer nosso cálculo estatístico bem fiel. Agora, qual é o número de mulheres que trabalham em reunião mediúnica? A gente não tem essa estatística, nem o IBGE e nem a Federação Espírita Brasileira, e que eu conheça, nenhuma federação espírita no Brasil tem esses dados a respeito
do número de médiums, que são mulheres, qual a idade dessas pessoas, quantos anos trabalham, se esteve grávida, se esteve enferma, as particularidades, que tipo de mediunidade é mais frequente, que tipo de trabalhos mais frequentemente são realizados, qual o impacto que isso tem na saúde dos médios. A gente não tem essa estatística perfeita. Então, essa metodologia bola de neve foi a que nos pareceu mais possível para nós conhecermos a opinião de algumas mulheres. E 88 mulheres nos responderam, pode dar uma boa ideia desse panorama. Nós tivemos respostas de 27 cidades diferentes do Brasil e fora do Brasil, da Áustria, de Viena, uma cidade nos Estados Unidos, Pembroke, e muitos outros, quase todos os estados brasileiros contribuíram com alguns casos. Bom, dessas 88 mulheres médiums que engravidaram, 42 optaram por continuar na reunião mediúnica e trabalharam, e 46 não trabalharam. E essas mulheres, então, nos contaram dos seus sentimentos, das suas emoções. É muito curioso que alguns dirigentes, na voz dessas mulheres, recomendaram não trabalhar, porque isso demanda muita energia da mãe, porque isso pode fazer mal para o bebê. E outros dirigentes falaram justamente o oposto, que era possível, que era bom. Então, nós percebemos aí algo que nós já sentíamos, essa divergência de opiniões no movimento espírita a respeito dessa prática. Pode trabalhar, não pode trabalhar, é bom, é ruim, é prejudicial, não é? Bom, e as mulheres falaram, então, dos seus sentimentos nesse estudo comportamental. Das que responderam, das que trabalharam, das 42 que trabalharam, nenhuma apresentou relato de desconforto ou problema. No grupo das mulheres, 46 mulheres que não trabalharam, 3 desenvolveram transtorno de ansiedade, precisaram ser medicadas, e uma delas entrou em depressão durante a gravidez. E elas atribuíram isso à sua interrupção do trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico, ele parou por muitos motivos, durante a pandemia, por exemplo, que é óbvio, né? Outros porque a paciente mudou de cidade, outros porque o marido não concordava, outros porque teve uma doença grave na gravidez, e outros porque o dirigente ou a casa espírita não permitiu. Então, amigos, de qualquer forma, nós apresentamos ali os sentimentos dessas mulheres. Ao final do livro, ao final dos nossos estudos, 7 anos de estudos desse trabalho, né? Esse livro foi realizado em 7 anos. O sentimento que fica para mim é que precisamos responder algumas perguntas, muitas perguntas até. Por exemplo, eu tenho dúvidas a respeito dos trabalhos de materialização, em que acontece a materialização do espírito, porque para materializar um espírito é preciso desmaterializar parcialmente um médium. Imagina uma médium grávida? Ainda que um nobre espírito que participou das respostas tenha opinado sobre isso, eu ainda gostaria de mais informações. Também a nossa amostra de 88 mulheres falando dos seus sentimentos, apesar de rica, nem todas as mulheres responderam todas as perguntas, e não tinha como a gente obrigar isso, não dependeu de mim, pesquisador, mas delas, né, de quem respondeu. Então, assim, nós poderíamos avançar nessas perguntas, obter novas respostas. O que nós apresentamos no livro é produto dessa pesquisa, desses 5 estudos empíricos, pesquisas que nós fizemos na nossa comunidade Espírito Esperança, no grupo de estudo Esperança. Eu escrevi o livro, mas somos muitos trabalhadores, a gente menciona lá a participação de cada um, e a Associação Espírita, a Médica Espírita do Brasil, nos honrou com a grata oportunidade de nós publicarmos por essa notória instituição. Né? Fico muito feliz com isso. Convido você, leitor, que está nos ouvinte, que você, telespectador, está nos ouvindo, que faça a leitura do livro. É uma boa oportunidade, porque nós notamos essa lacuna na literatura espírita, trazemos essa humilde contribuição e creio que ela poderá suscitar muitas reflexões, muitos pensamentos, e agradeceria muito o feedback de você que no futuro vai ler esse livro e tem a sua opinião. E, Paulo, vamos contar um pouco, né, essa pesquisa, esse resultado de 7 anos de trabalho, lindo demais, e um pouco do que você estava contando aqui para a gente, né, desse trabalho. E aí agora você contou uma dessas histórias, né, para a gente,
e outras histórias estão ali relatadas dessas experiências ali, de todo esse trabalho, e é bem da prática, né? É a prática mediúnica na gravidez relatada por você de forma prática mesmo, Sim, Paulo. exatamente. Exatamente, Damião. O que nós fizemos, nós aproveitamos os casos da reunião mediúnica que eu participo, que eu sou dirigente, participando ali há anos, e médiuns desses grupos. E também pacientes que a gente conhece, né, do consultório, amigos que engravidaram. Então, o que nós procuramos fazer foi relatar, foi organizar, sistematizar essas informações e trazer a público. E uma grande motivação, Damião, é porque, como médico obstetra, eu me sinto na responsabilidade de oferecer uma resposta segura. A paciente me pergunta se, doutor, é seguro? Sim ou não? Eu tenho que dar uma resposta. E, da mesma forma, como dirigente de reunião, a pergunta é a mesma. É seguro? Eu posso participar? Alguns têm dúvida, né? Então, o livro ajuda nessas reflexões. Nós contamos ali no livro, na análise qualitativa da Thaís, 9 histórias. Nós colocamos com muito detalhe. E também no estudo comportamental, nós reproduzimos, entre aspas, as respostas, trechos importantes das respostas dessas mulheres que participaram da reunião mediúnica ou não participaram, dessas 88 médiuns que engravidaram. Então, nesse momento, nós organizamos a pergunta, mas quem escreve o conteúdo mesmo, quem dá a lição, são essas mulheres. Então, nós procuramos recolher esses ensinamentos e fazer esse relato. Aliás, Damião, uma coisa que ficou assim, é uma percepção que eu tenho estabelecida ao longo dos anos, é que quando nós lemos, quando eu lia pelo menos, vou falar de mim, quando eu lia livros como a série Nosso Lar, né, a série da vida no mundo espiritual, quando eu vi falar ali do Raul Silva, daqueles mentores, Alexandre, Clarencio, Aulos, Aniceto, Gúbio, eu ficava fascinado. Mas, ao mesmo tempo, à medida que nós estamos trabalhando anos e anos na reunião mediúnica, eu estou realizando uma coisa na minha mente, que é o seguinte: aquilo que está relatado nessa obra, nessa série André Luiz, nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, né, pelo Divaldo, eles contam histórias que acontecem na nossa casa. Eu tenho testemunhado essas histórias. O que aconteceu é que o André Luiz tem uma grande capacidade de relatar o trabalho do médium, o trabalho desses maravilhosos mentores, que nós temos a oportunidade, o privilégio de, durante uma hora, convivermos com pessoas de escola, pessoas muito treinadas na mediunidade. Eles vêm até nós utilizando as migalhas que nós podemos oferecer, na nossa condição ainda pequena, mas a pena literária, né, muito bonita de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, empresta um colorido muito especial para contar aquelas histórias. O arranjo do livro, as tramas, são muito bem organizadas, e eu acreditava que aquilo não acontecia ordinariamente nas casas espíritas. Na casa espírita, no grupo que eu frequentava, mas hoje eu penso o contrário. Porque as lições que nós temos recolhido desses mentores, os casos o desfecho dessas histórias de desobsessão, é tão maravilhoso que, assim, com toda humildade, com toda modéstia, não que nós somos grandiosos lá na nossa casa, mas é que a espiritualidade traz esse trabalho ordinariamente nos grupos de desobsessão. E um grupo que está bem organizado, um grupo que está fortalecido, onde os médios estão comprometidos, sim, nós convivemos com entidades notórias, de grande saber, de grande cabedal, de grande recurso aí na manipulação de todos esses recursos que a espiritualidade nos mostra, né? Como lidar com essas energias, com essa psicologia da desobsessão. Então, assim, eu me sinto muito honrado de poder participar de uma reunião mediúnica em que nós percebemos essa realidade. E isso que nós procuramos relatar no livro. Espero que seja com a graça do Manuel Filomeno de Miranda. Claro que nós não temos essa preciosidade, essa característica desses escritores. Mas, na nossa humildade, nós procuramos relatar essa experiência. Não, bacana, é lindo o depoimento do Paulo Batistuta, né? Quando você para, né, e comenta, né? Olha, eu tinha uma opinião e mudei de opinião. Como é lindo a gente
parar e estar ouvindo e falando, a vida é isso, né? E a vida é exatamente isso, a gente tem uma opinião e mudar, a gente pensava há alguns anos atrás de uma maneira e a gente pensa de outra forma hoje, né? Convidar os amigos que estão nos acompanhando no programa Sensibilidade a esse convite, porque é o que você mesmo disse, quantos e quantos dirigentes espíritas têm agora um material pronto para leitura. Sim. Paulo Batistuta. Sim. Então eu gostaria de enfatizar 2 pontos. Primeiro, que nós fizemos uma ampla revisão da literatura, percorremos toda a literatura de Allan Kardec, toda, a Revista Espírita, as obras básicas, nós buscamos em toda a obra de André Luiz, toda a obra do Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de Ivone Pereira, de Sueli Caldas Schubert, Hermínio Miranda e outros. Então, eu mencionei assim, os mais notáveis da atualidade. Mas nós também buscamos no professor Zimmermann, de Campinas, no Edgar Armond, de São Paulo, Herculano Pires, enfim, fizemos uma vasta revisão da literatura sobre o assunto e procuramos compilar tudo isso ali no nosso livro. Autores grandes e autores menores, autores consagrados e autores discutidos. Sem preconceito, nós apresentamos as ideias deles e fizemos nossos comentários. E apresentamos isso ao público. Então, é um trabalho de revisão de literatura combinado com o estudo prático. Esse estudo prático, gostaria de lembrar, ele é recomendado no livro Desobsessão, pelo Chico Xavier. Ali, dentre as recomendações que são feitas, é feita a recomendação de se estudar os casos que acontecem no grupo mediúnico. E, para isso, é importante que se estabeleça um horário específico. Então, no nosso grupo de práticas mediúnicas, lá no grupo mediúnico Esperança, nós estávamos recebendo comunicações assim, muito diferentes do que recebíamos antes. Esse grupo foi estabelecido durante a pandemia, quando começou as pessoas estarem vacinadas, pessoas que já tiveram a doença. Nós criamos normas de biossegurança, mas por meio da pandemia para frente, nós começamos esse grupo com algumas pessoas da casa que queriam, estavam sentindo a necessidade desse exercício. E com toda prudência, com toda cautela, então nós realizamos esse trabalho. Por quê? Esse grupo mediúnico. Mas esse grupo mediúnico, que começou nessa época, ele estava apresentando assim, muito caso de zoantropia, coisas assim, muito diferentes, bizarras. Aumentou demais o número de desdobramento, muitos trabalhos realizados assim, a partir do desdobramento, e muitas dúvidas que foram surgindo, porque médiuns visitando regiões de umbral, de furnas, regiões muito densas, fazendo resgates coletivos, isso trouxe muitas dúvidas para nós. E aí, então, nós estabelecemos um dia, a nossa reunião mediúnica é na terça-feira, e nós estabelecemos a sexta-feira, quinzenalmente. Hoje nós reunimos às quartas-feiras, quinzenalmente, para estudar o que ocorre nesse grupo mediúnico. E a riqueza de comunicações que nos deixam em dúvida, que nos deixam refletindo, nos levou, então, a fazer essa busca nas obras da literatura. Então é isso, amigos, o convite para quem lida com a mediunidade. Nós precisamos estar estudando, nós precisamos avançar nos nossos estudos. E eu gosto de dizer que tem pessoas que falam assim, eu tenho 40 anos de mediunidade. Eu falo assim, está do mesmo jeito do primeiro dia que entrou na mesa mediúnica. Porque não estuda, não procura participar de seminários, não procura discutir, aprender. Não é discordar, brigar, não é nada disso, mas é buscar aprender mesmo. E aqui nós não colocamos na condição de professores, mas na posição de aprendizes, buscadores. Nós estamos buscando entender e apresentamos para vocês, ao público, o fruto dessa busca. Fizemos as nossas anotações, as nossas perguntas, sistematizamos isso e agora apresentamos. Espero que ele possa contribuir. O livro está impresso, né? Ele tem quase 300 páginas, é um livro muito fácil de ler, muito rápido, então assim, escrevemos numa leitura, numa língua que o leigo não precisa ser médico para entender, mas vai atender também a necessidade científica de um médico, de um pesquisador. Opa, um barulho aqui. E nós temos um livro publicado impresso e temos publicado também no formato digital em todas as plataformas digitais, já está publicado. Pode ser encontrado no site da Associação Médica Espírita do Brasil, pode ser encontrado na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, no Espírito Santo, na Livraria Leitura, do Shopping Vitória, e na Comunidade Espírita Esperança. Quer dizer, se o leitor interessado, telespectador, interessar
pode buscar no site da Associação Médico Espírita do Brasil e na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. E nas plataformas digitais, todas elas. Adorei esse papo com o doutor Paulo Batistuta aqui conversando com a gente do livro Prática Mediúnica na Gravidez. Paulo, obrigado, gratidão. Espero muito em breve a gente poder estar de novo fazendo esse contato e conversando mais um pouco. Um grande abraço, Paulo. Forte abraço, Daniel. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá, tchau, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.